Olá, vestibulando! Eu sou o professor Zé Carlos, a cadeira de Física do curso de Colégio Objetivo, e agora nós vamos discutir então a prova de Física da primeira fase da FUVEST 2021. Só lembrando você que a gente está discutindo em cima da versão V da prova, mas aparece aí na tela a correspondência das alternativas, tá? Para você poder acompanhar. Então, na versão V, a primeira questão de Física da prova era a questão de número 45, e é uma questão de mecânica. Então ele fazia 3 afirmações, né, sobre movimentos e queria que a gente dissesse qual ou quais afirmações estão corretas, quais estão incorretas. A primeira afirmação é uma pessoa que está saltando num trampolim e ele pergunta aqui o que acontece, ele faz uma afirmação, né, sobre o que acontece no ponto mais alto da trajetória. Então ele fala que no ponto mais alto da trajetória a aceleração, né, é zero. A aceleração no ponto mais alto será nula. Não é verdade, né? Por quê? Qual é a aceleração que está agindo na pessoa que saltou no trampolim todo o tempo? É a aceleração da gravidade. Então, mesmo que seja um lançamento vertical, um lançamento oblíquo, mesmo que você desprezar a resistência do ar, de qualquer maneira, em todos os pontos da trajetória, existe pelo menos a aceleração da gravidade, certo? Então, no ponto mais alto da trajetória, há uma aceleração, que é diferente de zero, que é a aceleração da gravidade, então a afirmação está errada. A afirmação 2, ele fala aqui que um carro está andando numa estrada retilínea, em linha reta, com um movimento com velocidade de módulo constante, um movimento uniforme. Esse carro está andando em movimento retilíneo uniforme. Quando um corpo está em movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças é zero. E a afirmação diz que a resultante é diferente de zero. Não é. Todo corpo em movimento retilíneo uniforme, trajetória retilínea, módulo da velocidade constante, ou seja, um corpo que tem a velocidade vetorial constante, a resultante das forças é nula. A afirmação 2 também está errada. E a afirmação 3, uma coisa clássica, né, que a gente, né, discute muito em sala de aula, é a força-peso de um livro apoiado sobre uma mesa e a força normal no livro são para ação-reação? Não são. O peso e normal não são para ação-reação. Por quê? Tanto o peso do livro está aplicado no livro, a Terra aplica o peso do livro no livro, e a normal, a força de compressão entre a mesa e o livro, a normal que a mesa aplica no livro, está aplicada no livro. E o par de forças ação-reação nunca estão aplicados no mesmo corpo. Como o peso do livro está aplicado no livro, a força normal que a mesa aplica no livro está aplicada no livro, peso normal não podem ser ação-reação. Então, na verdade, as 3 afirmações estão erradas. As 3 afirmações estão erradas. A alternativa, então, da questão, a alternativa E, aquela que diz que nenhuma das afirmações é correta. Então, as 3 afirmações estão incorretas, as 3 afirmações estão erradas. A resposta é o gabarito E, tá? Então, questão 45, alternativa E. A próxima questão, nós temos uma questão de estática, né? Equilíbrio do corpo extenso. Isso aqui é uma brincadeira, uma mágica, né? Que a gente faz também em sala de aula, tem na internet esse vídeo, em que a pessoa segura um objeto, aqui no caso é uma garrafa d'água pendurada, né, por um barbante, e o que está sustentando essa garrafa térmica lá na quina da mesa são palitos. Tá? Então, olhando, é uma coisa, pô, como é que essa garrafa pode estar em equilíbrio, né? Ela está pendurada para fora da mesa, né? Sustentada por um palito, certo? Embora visualmente seja algo que impressiona, na verdade, a gente tem que analisar o que está acontecendo com o palito em cima da mesa, que é a figura que tem aqui do lado, né? Então, aqui do lado tem a figura do palito em cima da mesa. E ele vai estudar as forças que estão aplicadas no palito em cima da mesa. Então, na figura aparece o peso do conjunto, na verdade aqui a força de tração naquele barbante ali, mas enfim, que em modo igual ao peso. Então aqui você tem o peso do conjunto, certo? Vertical para baixo. Você tem uma força aplicada aqui pelo que ele chamou de palito 2, que é uma força que está sustentando, ajuda a sustentar o sistema. E tem uma força que ele não coloca, que é a força de contato entre o palito e a mesa. Porque o palito está apoiado na mesa. Se o palito está na iminência de tombar, está quase tombando,
A força de contato entre o palito número 1 e a mesa está aplicada no ponto A, na quina. Então a força normal entre o palito e a mesa, a força normal que a mesa aplica no palito, na iminência do palito tombar, está aplicada no ponto A. Lembra que tombar é girar. Tombar é girar. Se o palito não está tombando, se o sistema está em equilíbrio, o palito não tomba, o palito não gira. Para o palito não girar, o torque total no palito tem que ser zero. Ou o torque das forças, o torque horário das forças deve equilibrar o torque anti-horário. Quando a gente fala em torque ou momento linear, você tem que fixar um polo, que é o centro de rotação. Gente, naturalmente o polo, o centro de rotação do sistema, é o ponto A, que é onde está aplicada a normal no palito na iminência de tombar. Então você impõe que o torque total em relação ao ponto A é nulo, garante o equilíbrio do sistema e você vai achar uma relação para a força F, o peso do sistema, e esse ângulo θ aqui, tá? Esse ângulo θ que está aqui, as distâncias, enfim. Nós vamos equilibrar, né, o torque. Vamos fazer um torque total ser igual a zero. Primeira coisa que você tem que fazer é decompor a força na vertical e na horizontal. Então a força F, ela tem uma componente vertical, que aqui a gente chamou de Fy, e uma componente horizontal que a gente chamou de Fx. O que interessa aqui pra gente é a força Fy, da geometria da figura. Então é só você notar, né, que se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é θ, quem é θ? É o ângulo entre a direção de F, é o ângulo entre a direção de F e a vertical. Lembra, o peso é vertical. É θ. Então o ângulo entre a direção de F e a vertical, que a gente está chamando de eixo Y, é θ. Então, decompondo a força F na vertical, a força F tem uma componente Fy da geometria da figura, trigonometria da figura. O Fy é cateto adjacente ao θ, é cosseno. Então, o cosseno de θ é o Fy pelo F, o módulo de Fy pelo módulo de F. Então, você acha o módulo da componente Fy na direção vertical, que é o módulo de F vezes cosseno de θ. Bom, em relação ao polo, o que vai acontecer? A componente vertical de F tem torque em sentido horário. E o peso P, na figura, tem torque em sentido anti-horário. Ô professor, e a força normal que está aplicada em A? Ah, força aplicada no polo não tem torque. Por quê? A alavanca dela é zero, o braço da força é zero. O torque da força, momento linear da força, é a força vezes o braço da força. A força vezes a distância entre a linha de aplicação da força e o polo. A distância entre a linha de aplicação da força-peso até o polo A é Dzinho. E a distância entre a linha de aplicação da componente vertical de F e o polo A, essa distância aqui, ó, é L. Então, igualando os torques horário e anti-horário, módulo de Fy vezes L é igual ao módulo do peso vezes D. Como Fy é F cosseno θ, você substitui Fy por F cosseno θ, então você tem que F cosseno θ vezes L é igual a P vezes D. Isola o módulo de F e você tem que o módulo da força F é o módulo do peso vezes D V sobre L cosseno θ, que dá a alternativa A de amor. Uma questão de equilíbrio do corpo extenso, uma questão que é uma questão que a gente discute bastante em sala de aula também, né? De você equilibrar, evitar que um objeto tombe, evitar que um objeto gire, igualando os torques horário e anti-horário, impondo o torque igual a zero. Então a questão 46, alternativa A. A questão número 47, ele usa um celular. Então você sabe que todo smartphone hoje tem acelerômetros, né? O acelerômetro é como o próprio nome sugere, um dispositivo que mede a aceleração. Então o celular tem sensores que indicam qual é a aceleração do celular na vertical, na horizontal, né, em todas as direções, tá bom? E existem aplicativos de celular que acessam esses sensores. Então você pode ver lá no seu celular
qual é a aceleração na vertical, qual é a aceleração na horizontal, enfim, você consegue ver, medir a aceleração em várias direções, nas 3 direções espaciais, e visualizar isso através de uma tabela, de um gráfico, de valores. Aqui é um gráfico. Então ele fala que, ele usando esse celular, ele pendurou esse celular num fio e transformou o celular num pêndulo de pequena amplitude, ou seja, num pêndulo simples. E colocou o celular a pendular, está indo, balançando. E aí ele usou esse aplicativo do celular e o aplicativo forneceu para a gente esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico maluco aqui, ó. Esse gráfico, ele na abscissa você tem o tempo, quanto tempo que você ficou fazendo o experimento, e na ordenada você tem uma diferença de aceleração, que é a diferença entre a aceleração numa direção que ele não fala qual é, ele chama de AX, não sei que direção é essa, e uma aceleração de referência. Tá? Isso aqui é um processo interno do software do aplicativo para medir essa aceleração. Mas o que interessa é que aqui eu estou vendo a aceleração, o valor da aceleração em função do tempo. Você nota que essa aceleração varia, é um gráfico meio maluco, né? Todo meio confuso, né? Complicado, mas ele tem um jeitão de uma coisa periódica. Por quê? Porque como o celular está fazendo um movimento pendular de vai e vem, a aceleração, em qualquer direção que você vai medir, essa aceleração ela está variando de acordo com o período de oscilação do celular. Então a gente consegue medir o período de oscilação do celular, que é o nosso pêndulo, olhando para esse gráfico. Embora o gráfico não seja uma função simples, mas ele pede aproximadamente. Então vamos aproximar esse gráfico para uma função seno, sei lá, uma função cosseno, uma função periódica. Aí você vai escolher no gráfico pontos de leitura fácil. Então, 2 pontos de leitura fácil aqui, é você notar que no instante 21 segundos, aqui o bem meinho entre 20 e 22, no instante 21 segundos, você tem um pico de aceleração, que no gráfico é mais ou menos ali 0,3, um pouquinho mais, metro por segundo ao quadrado. E de tempos em tempos repete esse pico. Então a gente procura no gráfico um outro ponto em que dá para ter uma leitura um pouco mais precisa. E se você notar no instante 28, de novo, a aceleração tem um pico. Aí, entre esses 2 instantes, você conta que entre esses 2 instantes, o celular ele oscilou 5 vezes. E essas 5 oscilações entre 21 e 28 segundos demoram 7 segundos. Então você tem que aproximadamente, esse celular, ele oscila 5 vezes em 7 segundos, que é a definição de frequência. O que é a frequência? É o número de eventos num dado intervalo de tempo. Esse evento pode ser uma volta, esse evento pode ser uma onda, esse evento pode ser um pulo, esse evento pode ser uma oscilação. Esse celular ele mais ou menos oscilou 5 vezes em 7 segundos. Isso é a frequência. Mas ele disse que o celular está funcionando como um pêndulo simples. Eu sei o período do pêndulo simples. Ah, professor, mas aqui a gente achou a frequência. Não, sem problema. Porque quem sabe a frequência sabe o período. Por quê? O período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Se a frequência é 5/7 de Hz, o período é 7/5 de segundo. Achamos o período do pêndulo simples. Ora, acontece que a expressão que me dá o período do pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento oscilante do pêndulo, G é a aceleração da gravidade. Lá no Note e Adote, a gente sabe que o π vale 3, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e você substitui os dados. Então você vai ter que o período, que eu achei como sendo 7/5 de segundo, é 2 vezes 3, esse 3 é o π, raiz de L sobre G, a gravidade é 10. Desenvolve a conta, faz a conta, e você acha que o L é mais ou menos, aqui deu aproximadamente, 0,54 metro. 0,54 metro, 54 centímetros. Então, o comprimento do pêndulo está próximo de 54 centímetros. Das alternativas, o valor mais próximo de 54 é 50. Então,
Então, fazendo uma aproximação ainda maior, né? Você vai ter que o comprimento do pêndulo, o valor mais próximo das alternativas, 50 centímetros, alternativa C de carinho. Tá? Aqui é uma questão um pouco mais complexa, né, que você tem que ler o gráfico assusta um pouco, porque não é um gráfico, né, não é uma função contínua, né? Mas o aluno tem que fazer essas aproximações, lembrar da expressão do período do pêndulo, então é uma questão um pouco mais complicada, tá? Mas também dá para resolver, certo? É um assunto que a gente também debate bastante em sala de aula, período, né, do pêndulo simples. Então, alternativa C, a questão 47. Na questão 48, aqui é uma questão que envolve cálculo de energia, né, determinação de quantidade de placas necessárias, enfim, uma questão que tem muito a ver com o dia a dia, né, uma questão que tem um contexto de prática, né, do dia a dia muito forte. Então imagina uma comunidade rural, né, uma vila rural, em que essa comunidade consome por mês, uma quantidade de energia elétrica de 2 megawatt-hora. Esse é mão, mega, 10 a sexta. Então essa comunidade ela consome de energia elétrica por mês 2 megawatt-horas. Para suprir uma parte dessa energia, eles instalam uma mini usina hidrelétrica. Deve ter um curso d'água ali perto dessa comunidade, uma pequena cachoeira, então eles montam ali uma mini hidrelétrica para converter a energia mecânica da queda d'água, do movimento da queda d'água, em energia elétrica. Essa queda d'água tem um desnível de 15 metros, a vazão de água é 10 litros por segundo, cuidado com a unidade aí, tá, o volume de água 10 litros, e isso vai prover uma certa quantidade de energia para a comunidade. Não é suficiente para atender os 2 megawatts-hora. O restante, eles vão usar painéis solares, painéis fotovoltaicos, que vão converter a energia solar em energia elétrica. E eles têm painéis que produzem 40 kWh de energia por mês, cada um. Bom, considerando que a usina hidrelétrica funciona 24 horas por dia, 100% de eficiência, qual o número de painéis solares necessários para suprir a demanda da comunidade? Aí ele fala aí que a densidade da água é 1 kg por litro. Então anota, você tem 10 litros de água caindo por segundo. Cada litro d'água é 1 kg, 10 litros d'água por segundo são 10 kg de água por segundo caindo dessa pequena cachoeira. Admita que um mês tem 30 dias, e dá de novo a aceleração da gravidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular qual é a energia que a usina me proporciona. Bom, eu sei calcular a potência de qualquer coisa. O que é potência? Energia pelo tempo. Da onde vem a energia que a usina hidrelétrica converte em energia elétrica? Da energia mecânica proporcionada pela queda d'água. Ou seja, uma massa de água, M, cai uma altura H. Você vai ter um trabalho mecânico nessa queda, mgh. Quanto tempo demora essa água para cair? ΔT. Então, mgh, isso aqui é o trabalho do peso da massa de água que caiu à altura H, mgh, no intervalo de tempo ΔT, me dá a potência da usina hidrelétrica. Mas eu sei que massa é densidade vezes volume. Então, trocamos massa por densidade vezes volume. Então, a densidade da água, volume que cai, que é a massa de água, GH, sobre ΔT me dá a potência da usina hidrelétrica. Bom, a densidade da água, 1 kg por litro. Volume de água, 10 litros. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A altura de queda, 15 metros. E esses 10 litros de água, ou 10 kg de água, caem em 1 segundo. ΔT é 1 segundo. Isso vai me dar a potência da usina em watts. Fazendo a conta, dá uma potência de 1,5 10 ao cubo watts. Tá? 1,5 kilowatts. Qual é a energia que a usina me fornece? Gente, a energia, você quer calcular a energia? A energia que alguma coisa consome, fornece? Como é que você acha essa energia? É a potência do sistema, vezes o tempo que ele fica ligado. Achei a potência da usina, 1,5 kilowatts.
Quanto tempo a usina fica ligada? 24 horas por dia. 24 horas por dia cai água da cachoeira, durante 30 dias no mês. Então, a potência é 1,5 kW e o tempo que fica funcionando são 30 dias, cada dia 24 horas, 30 vezes 24. Isso vai me dar energia produzida pela usina durante um mês em kWh. Dá 1.080 kWh. Mas lembra, a comunidade precisa de 2 megawatts-hora. Quanto que a usina me deu? 1.080 kWh. Gente, 1.080 kg é 1,08 mega. Então, a cidade precisa de 2 megawatts-hora. A usina me dá 1,08 megawatt-hora. Então está faltando um pouco de energia. Quanto que está faltando? 920 megawatts-hora. Quem vai fornecer esses 920 megawatts-hora, que é o que está faltando para a comunidade? Os painéis fotovoltaicos. Agora, eu sei o seguinte, um painel consegue me fornecer 40 kWh por mês. Mas está faltando uma quantidade de 920 kWh. Quantos painéis você precisa? X. Uma direta proporcional, uma regra de 3. Vai dar 23 painéis solares. Tá? Então, mais uma questão aqui de mecânica, questão de potência mecânica. Outra questão que nós também discutimos bastante em sala de aula, que é calcular a potência de uma usina hidrelétrica. Você pega o trabalho do peso, a energia mecânica, né, do movimento de queda d'água, divide pelo tempo, você vai achar a potência que a usina hidrelétrica consegue te fornecer. Nesse caso é uma usina ideal, né? Você não tem percas de energia, tá? Então a gente admitiu que é 100% da energia mecânica vira energia elétrica. Na realidade não é isso. Você sempre tem alguma perca no problema. Aqui não teve perca para facilitar as contas, mas é uma questão também bem clássica, então é uma questão também que a gente viu bastante em sala de aula, né? Cálculo de potência, né, de usina hidrelétrica. A questão 48, alternativa B de bola. A próxima questão, uma questão de ondulatória, onda estacionária. Ele pega uma corda de comprimento L, pendura um objeto na ponta da corda e prende a outra ponta num oscilador, um gerador, um gerador de frequência, um oscilador que vai ficar oscilando a corda. Surge na corda uma onda estacionária. E nessa onda estacionária você tem um ventre. E significa, bom, como tem um ventre, que o comprimento de onda estabelecido aí é o dobro do comprimento da corda. Diz ele que quando você tem uma massa m0 pendurado, a frequência da onda estacionária ele chama de F1. Ele troca a massa pendurada por uma outra massa de valor alemão e fala o seguinte: a corda continua vibrando no primeiro harmônico, ela continua vibrando com um único ventre na corda. Ou seja, o comprimento de onda estacionário não vai mudar. Condição do problema. Ele troca a massa e troca o objeto pendurado, mas não muda o comprimento de onda da onda estacionária. Então o comprimento de onda continua sendo 2L. Só que ao trocar a massa, muda a frequência de oscilação da corda. Dobra a frequência, de F1 para 2F1. O que ele quer saber? Ele quer saber a relação entre as massas antes e depois, quando a frequência é F1 e depois quando a frequência dobra. E aí dá uma informação que é a equação de Taylor, né? Que a velocidade da onda na corda é proporcional à raiz quadrada da tensão na corda, da força de tração na corda, tá? Então vamos lá. Eu sei da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. V é a velocidade de propagação da onda, o módulo da velocidade, lambda é o comprimento de onda, F é a frequência. Usando o que ele falou no enunciado, essa velocidade é proporcional à raiz quadrada da tração na corda. Então a velocidade é A vezes raiz de T, onde T é a força de tração na corda. Esse A é uma constante, que eu não sei quanto que é e também não me falou. Então troca a velocidade por A raiz de T é igual a lambda F. O problema impõe que a corda sempre vibra no primeiro harmônico, ou seja, o comprimento de onda é sempre 2L.
lambda vai ser sempre igual a 2L, onde L é o tamanho, o comprimento da corda. Então fica A vezes raiz de T é igual a 2L vezes F. 2L é o comprimento de onda. Se a caixinha está em equilíbrio, a resultante das forças é zero, isso quer dizer que o peso da caixinha e a tração na caixinha em módulo são iguais. Então a tração na caixinha em módulo é o peso do objeto pendurado, mg. Então troca a tração lá dentro da raiz, troquei a tração por raiz mg. Então fica A raiz mg igual a 2L vezes F. Isola a frequência. Então essa é a frequência com que a corda vibra. A, que é uma constante, que eu não sei quanto que é, raiz mg sobre 2L. Quando a massa pendurada é M0, a frequência da corda é F1. Então colocamos lá, ó. F1 é A raiz de M0, G sobre 2L. Aí ele troca o objeto pendurado sem mudar o valor de L, sem mudar, né, o valor do A. Ele troca o objeto pendurado por um outro objeto cuja massa agora é emão. Quando ele põe um objeto pendurado de massa emão, a frequência vira F2 e F2 é 2F1. Então agora fica 2F1, aqui embaixo, ó, 2F1 é A raiz de emão G sobre 2L. Achamos duas expressões, uma para F1 e outra para 2F1. Gente, divide uma pela outra, né? É um jeito rápido de resolver o problema. Divide uma pela outra, membro a membro, vai cancelar o A, vai cancelar o G, vai cancelar o 2, vai cancelar o L, e vai ficar, o F1 vai cancelar, vai ficar 2 igual a raiz de emão sobre M0, e você acha que emão sobre M0 é igual a 4. Então a razão entre a massa emão, que você colocou depois, e a massa M0 que tinha antes, é 4. Alternativa E. Então a questão número 49, alternativa E. Uma questão um pouco mais trabalhosa, tá? Também uma questão mais trabalhosa, você tem que interpretar o enunciado lá, entender, transformar numa linguagem matemática aquilo que está na linguagem, né, escrita no enunciado, manipular fórmulas, tá? Então tem que fazer uma manipulação um pouquinho mais sofisticada com as formulinhas, com as expressões. Então é uma questão também um pouco mais difícil, uma questão que dá um pouco mais de trabalho, mas também é uma questão que nós resolvemos várias questões parecidas, ou em sala de aula, ou na tarefa de vocês. É a questão da onda estacionária tracionar a corda com uma onda estacionária tracionada por um objeto pendurado. Nós fizemos isso algumas vezes, tá? Então, a questão 49, alternativa E de espetacular. Questão 50, uma questão de termodinâmica, uma questão bem conhecida. Ele dá o diagrama de Clapeyron, gráfico pressão-volume, e dá 3 transformações AB, BC e CA. E faz algumas afirmações sobre as transformações. Então você tem que analisar as transformações, lembrar que o gás pode receber calor ou ceder calor. Quando um gás ganha calor, o calor é positivo, quando cede, o calor é negativo. Que um gás pode realizar trabalho, aí o trabalho é positivo. O gás pode receber trabalho, o trabalho é negativo. Um gás pode sofrer variação da energia interna, se a temperatura aumentar, a variação de energia interna é positiva, se a temperatura diminuir, a variação de energia interna é negativa. Lembrar que existe uma relação entre essas grandezas, que é a primeira lei da termodinâmica, o calor é trabalho mais variação de energia interna, e analisando o gráfico, julgar as afirmações que ele faz. Então, na primeira afirmação, ele fala que o gás, ele libera calor, o gás cede calor, tanto na etapa BC como na etapa CA. Bom, vamos olhar o gráfico. Na etapa BC, você tem uma transformação isovolumétrica. O volume não muda, então não tem trabalho. Mas de B para C, a pressão diminui. Como o gás é ideal e a pressão diminui, a energia interna diminui. Então, de B para C, você tem uma variação de energia interna negativa. O trabalho é zero, a variação de energia interna é negativa. Como o calor é o trabalho mais a variação de energia interna, se o trabalho é zero, porque o volume é constante, e a variação de energia interna é negativa, o calor trocado entre o gás de meio externo de B para C é negativo. Então o gás cede calor, tá certo? E aí ele fala aqui de C para A, o gás também cede calor. Bom, de C para A ele fala que é uma transformação isotérmica, então a temperatura é constante, aqui não tem variação de energia interna. Então de C para A não tem variação de energia interna. Mas de C para A, você vê no gráfico que o volume diminui. O volume em C
é menor que o volume em A. Então, de C para A, o volume diminui. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Trabalho negativo, ΔU é zero. Então, o calor, que é trabalho mais ΔU, é negativo. Então, é verdade, de A para C e de C para A, o gás, ele cede calor. Então, essa afirmação está correta. A outra afirmação, o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo na etapa B como na etapa BC. Gente, na etapa BC, de B para C, aqui, ó, como eu falei antes, é uma transformação isométrica. O trabalho é zero. Então, de B para C, o trabalho é nulo. De C para A não é nulo o trabalho. De A para B, o trabalho não é nulo, porque o volume varia nessas somações, AB e CA. Mas de B para C, o trabalho é nulo. Porque o volume é constante. Então, a afirmação está errada. A 2 está errada. Afirmação 3. O gás tem a sua temperatura aumentada tanto na etapa AB como na etapa CA? Não. Por quê? Na etapa, para começar, na etapa CA, a temperatura é constante. Na etapa CA, a temperatura é constante, é isotérmico. Então está errada a afirmação. De maneira geral, você pode lembrar do seguinte: nas expansões isobáricas, o trabalho é positivo. Nos esfriamentos isométricos, então a transformação isobárica é de A para B. Nas expansões isobáricas, o trabalho é positivo. Nos esfriamentos isométricos, que é a transformação BC, o calor é negativo. Tá? E ali, no caso da compressão isotérmica, né, o calor também é negativo. Você pode lembrar disso também para fazer a questão. Mas analisando o gráfico e usando a primeira lei da termodinâmica, você descobre que a única alternativa correta é a única afirmação correta, a única afirmativa correta é a afirmativa 1. Então, somente 1 é correta, resposta B de bola. Tá? Então, a questão número 50, uma questão em termodinâmica, também questão muito conhecida, muito discutida, os processos termodinâmicos no diagrama PV, quem ganha calor, quem perde, quando o trabalho é positivo, ΔU negativo, né, quando realiza trabalho, recebe trabalho, uma questão muito discutida em sala de aula, tá, de termodinâmica, também uma questão clássica de termodinâmica, 50, alternativa B. A questão número 51, uma questão de ótica da visão, era só o aluno lembrar que o míope tem um olho muito convergente. Por isso que o míope converge, né, a luz muito cedo. Então, o ponto remoto, que para o emetrópe está muito longe do olho, está no infinito, para o míope, né, está muito perto do olho. Então, esse rapaz aqui, essa pessoa é míope. O míope tem um olho muito convergente. O olho do míope converge a luz muito rapidamente. Então, como é que a gente corrige a miopia? Uma lente divergente. Então, ele mostra para a gente, né, 5 desenhos, em que nos 5 desenhos você tem uma lente plano-côncava, uma lente divergente, porque a miopia você corrige com lente divergente, já que o olho míope é muito convergente, como é que você vai corrigir a miopia? Você vai corrigir a miopia promovendo uma divergência. Então, a lente corretiva é divergente. Então, as 5 lentes são divergentes. A questão é o caminho que a luz faz ao atravessar a lente plano-côncava. Como que é o caminho da luz? Então, vamos fazer aqui uma figura que vai resolver o problema. Gente, entre o ar e o vidro da lente, vamos supor que a lente é de vidro, acrílico, não sei, entre o ar e a lente, o ar é menos refringente. Então, quando o raio de luz vem do ar para a lente na face plana, a luz vai do meio menos refringente para o meio mais refringente. A luz desvia se aproximando da normal. Ou seja, o pincel de luz dá uma fechadinha. Você está vendo aqui, ó, o ângulo de refração na face plana é menor que o ângulo de incidência. Quando a luz vai da lente para o ar, ela vai agora do mais refringente para o menos refringente. A luz agora vai desviar como? Se afastando da normal. A luz abre, o pincel de luz se afasta da normal. Então esse é o caminho da luz dentro da lente. Se você comparar as figuras, a única figura compatível com esse comportamento é a figura que está na alternativa B, em que a luz converge na face, ao ir da face do ar para a lente na face plana, e a luz diverge ao ir da lente
para o ar na face esférica. No fim das contas, a lente, no fim de todas das duas refrações, a lente divergiu a luz, é uma lente divergente. Então, das figuras, a que mostra esse caminho da luz, a figura que mostra esse caminho da luz é a figura B, em que você tem aqui na face plana a luz se aproximando da normal, na face esférica a luz se afastando da normal e o efeito final da lente é o de divergir a luz. E aí o cristalino termina o processo de formação da imagem convergindo a luz na retina. Então a alternativa B. É uma questão de ótica da visão, que é a questão clássica, né, que são as perguntas clássicas, miopia e hipermetropia. O míope tem olho muito convergente, você vai usar a lente divergente para corrigir a miopia. O hipermetrópe ou presbíope tem um olho pouco convergente, então para o presbíope ou o hipermetrópe você vai usar uma lente convergente. E lembrar que a luz, ao passar do menos para o mais refringente, se aproxima da normal, e do mais refringente para o menos se afasta da normal. Uma questão também clássica de ótica, uma questão muito discutida sobre a óptica da visão, né, refração da luz, lentes, enfim. Então, alternativa, questão 51, alternativa B de beijinho. A questão 52, uma questão diferente. É uma questão de eletrização, uma questão de indução eletrostática diferente. Ele pega 3 latinhas, 1, 2 e 3 de metal, né, coloca elas em contato, e pega 2 balões de festa, carregados com cargas negativas, e coloca um balão em cada ponta do conjunto de latinhas. E pergunta qual vai ser a carga das latinhas. Lembrando que as latinhas inicialmente têm carga total neutra. As latinhas estão neutras. Então a soma de cargas positivas e negativas dá zero. A quantidade de carga positiva e negativa nas latinhas é igual. Como as latinhas são de metal, né, o elétron tem liberdade para andar no metal. Então os elétrons caminham na lata, no metal da lata, com bastante liberdade. Então você pode resolver assim, ó. Gente, imagina então que você tem uma carga negativa de um lado e outra carga negativa do outro lado. Então você lembra que carga elétrica gera campo elétrico. O campo elétrico, ele se orienta da carga positiva para a carga negativa. O campo elétrico, ele nasce na carga positiva e morre na carga negativa. Então você vai ter, nas latas, um campo elétrico criado pelo balão 2, que está orientado, né, para a sua direita, porque o balão 2 é negativo, e você tem um outro campo elétrico criado pelo balão 1, que está orientado para a sua esquerda, porque o balão 1 também é negativo. Lembra, o elétron tem carga negativa. O elétron, ele sempre se move no sentido aos potenciais menores. O elétron sempre tende a se mover contra o campo elétrico, no caso das latinhas. Ora, como o campo elétrico, ele aponta de M radialmente para os balões, o que vai acontecer? O potencial elétrico no meio das 3 latinhas é maior do que o potencial elétrico nas extremidades. Então os elétrons, por causa dessa diferença de potencial, migram das extremidades das latas, das pontas da lata 3 da lata 1, esses elétrons migram para onde o potencial elétrico é menor, que é o meio da lata 2. Então você tem elétrons indo da lata 3 para a lata 2 e elétrons indo da lata 1 para a lata 2. Porque o potencial na lata 2, ele é maior do que o potencial nas latas 3 e 1. Então há um acúmulo de elétrons na lata central. Então qual é a distribuição de cargas? Nas latas das extremidades, 1 e 2, elas perdem elétrons, então elas têm uma carga positiva, e esses elétrons se acumulam no meio da lata 2. Então a lata 2 tem um excesso de elétrons, fica negativa. Então ficamos com a lata 1 com carga positiva, a lata 2, a lata 3 também com carga positiva, 1 e 3 com carga positiva e a 2 com carga negativa, o que dá a alternativa D. Certo? Então se você pensar nos potenciais, como
os balões são negativos, o potencial decresce das extremidades das latas para o centro. O potencial cresce da extremidade das latas para o centro. Então, no centro das latas, o potencial elétrico é maior que nas extremidades. Os elétrons migram dos potenciais menores, perto dos balões negativos, para os potenciais maiores no meio da lata. Então, fica 1 positiva, 2 negativa, 3 positiva, alternativa D. Tá? Uma questão diferente de eletrização, uma questão bacana, né, sobre eletrização, sobre indução, né, indução eletrostática. Tá? Questão bacana a respeito de indução. Muito legal a questão 2. A questão 52, alternativa D de docinho. Na questão 53, um circuito elétrico, também é uma coisa muito batida, uma questão tranquila essa aqui. Você tem duas lâmpadas idênticas, você quer ligar as duas lâmpadas na mesma tensão, numa certa tensão, e você quer poder ligar tanto uma lâmpada, como as duas lâmpadas, como a outra lâmpada, de modo que as lâmpadas trabalhem sempre nominalmente, ou seja, as lâmpadas sempre tenham o mesmo brilho. Então eu quero montar um circuito com duas lâmpadas iguais, e eu posso, no circuito, eu tenho a liberdade de acender uma lâmpada, a lâmpada 1, acender a lâmpada 2, acender as duas lâmpadas, e o brilho de cada lâmpada, a potência de cada lâmpada, vai ser o mesmo, independente. Gente, é a ligação em paralelo. Qual é a ligação em que os elementos do circuito trabalham independentemente um do outro? Ligação em paralelo. Então, das ligações que tem aqui, qual é a única combinação das lâmpadas que está em paralelo? É a montagem 2. Quando você faz a montagem 2, as lâmpadas em paralelo, então as duas lâmpadas estão em paralelo na tensão total do circuito. Então, se você ligar uma lâmpada, a lâmpada 1, ou ligar a lâmpada 2, ou ligar as duas lâmpadas, elas sempre estarão na mesma tensão, porque elas estão em paralelo. Estão na mesma tensão, você não muda a resistência das lâmpadas, a corrente é a mesma. Então, qual é o tipo de ligação que promove uma ligação independente entre os elementos do circuito? É a ligação em paralelo. Então, a ligação que permite ligar uma lâmpada a outra lâmpada, ou as duas, e as lâmpadas sempre terem o mesmo brilho, é a montagem 2, que é a alternativa B de beijinho. Gente, é uma questão tranquila, tá? Essa é o tipo de questão que é uma questão que o aluno tem que bater o olho, poxa, ligar, funcionar sempre do mesmo jeito, independentemente, paralelo, tá? Então, 53, B de bola, tá bom? Questão 54, outra questão de mistura eletrostática, mistura com mecânica. Então, você tem ali duas placas, né? Duas placas carregadas, uma com carga positiva, outra com carga negativa. Entre elas tem uma bolinha carregada, presa numa haste isolante, e você pode mover essa haste para cima e para baixo. Então ele sobe a haste verticalmente, entre aquelas placas. Entre aquelas placas, duas placas paralelas, né? Grandonas, uma com carga positiva, outra com carga negativa. Entre as placas surge um campo elétrico uniforme. Esse campo tem a direção horizontal, ele fala que o sistema está na vertical, né? As placas estão colocadas verticalmente. Essa bolinha ela se move na vertical. Então, o campo elétrico entre as placas é um campo constante e horizontal. E a bolinha sobe na vertical, uma bolinha de massa M e carga Q, se movendo dentro de um campo elétrico uniforme de intensidade E. Ele pergunta o trabalho do peso e o trabalho da força elétrica. Gente, trabalho do peso, o peso vai realizar trabalho quando o objeto sobe ou desce. Qual é o trabalho do peso? Mais ou menos mgh. M é a massa, G é a gravidade e H é a altura que o corpo sobe ou desce, é o desnível vertical, o deslocamento vertical. Mais ou menos, né, se o objeto desce, o trabalho do peso é positivo, se o objeto sobe é negativo. Com a bolinha de massa M está subindo uma altura H, o trabalho do peso é E menos mgh. O trabalho do peso é menos mgh. E qual o trabalho da força elétrica? Gente, a força elétrica tem sempre a direção do campo elétrico. O campo e a força elétrica têm sempre a mesma direção. Como o campo elétrico é horizontal, a força elétrica é horizontal. Acontece que a bolinha se move na vertical. Se a bolinha se move na vertical e a força elétrica na bolinha, porque ela tem carga elétrica, é horizontal, a força elétrica horizontal e o deslocamento vertical são perpendiculares. Gente, quando a força é perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho.
Então, qual o trabalho da força elétrica no deslocamento vertical da bolinha? Zero. Trabalho do peso, menos mgh, trabalho da força elétrica, zero. Também é uma questão simples, tá, gente? É uma questão tranquila de eletrostática, de mecânica, tá? Lembrar o trabalho do peso, na subida, menos mgh. Lembrar que a força elétrica e o campo elétrico são sempre perpendiculares. E lembrar que força perpendicular ao deslocamento não é de trabalho, são conceitos básicos de mecânica e eletrostática. Tá? Então a questão 54, resposta B de beijinho. Na questão número 55, aqui uma questão de relatividade, né? A famosa conversão massa-energia, a equação de Einstein. Você pode transformar massa em energia, a famosa equação E igual a mc². Então você pode transformar uma massa m em energia. Se converter uma massa m em energia, qual é a energia que você obtém? mc², onde c é o módulo da velocidade da luz no vácuo. Então ele conta uma história aqui, que o Sol irradia energia da fusão nuclear, essa energia vem da conversão de massa em energia, e o Sol libera energia e há uma potência aproximada de 4, 10 a 26 watts. Vamos supor que a potência do Sol seja constante desde que o Sol se formou, desde o nascimento do Sol, que é a 5 10 a 9 anos. O Sol tem 5 bilhões de anos de idade. Qual é a massa correspondente àquela pedida pelo Sol até hoje? Bom, ele dá o módulo da velocidade da luz, manda você assumir que um ano tem 3 10 a 7 segundos. Ele só não deu a equação de Einstein, né? E igual a mc², mas é também uma equação conhecida, né? É uma coisa que fala que peso é mg, né? Então é um resultado sobejamente conhecido, E igual a mc². Primeira coisa é calcular quanto tempo o Sol está brilhando. Bom, são 5 10 a 9 anos, cada ano 3 10 a 7 segundos. Então você multiplica 5 10 a 9 por 3 10 a 7 segundos, você sabe que o Sol existe a 1,5 10 a 17 segundos. Como é que você acha a energia liberada pelo Sol? De novo, a energia é potência vezes tempo. Qual é a potência do Sol assumida constante? 4 10 a 26 watts. Há quanto tempo o Sol está brilhando? É 1,5 10 a 17 segundos. Descobrimos que a energia que o Sol liberou até hoje, 6 10 a 43 joules. Qual é a massa do Sol que foi transformada em energia para liberar essa energia? E igual a mc². Eu sei que o Sol liberou 6 10 a 43 joules de energia, a velocidade da luz do vácuo, 3 10 oitava metros por segundo, eleva ao quadrado, 9 10 a 16, isola a massa e você descobre que o Sol dá 6,66666 10 a 26 quilogramas. Então você descobre que a massa do Sol, a massa de hidrogênio que virou energia no processo de conversão de massa em energia, foi de 6,7 10 a 26 quilogramas. Essa é a massa que o Sol perdeu e que virou energia. Bom, 6,7 10 a 26, aproximando para cima, né? Fica 10 a 27 quilogramas. Então, nesses 5 bilhões de anos, o Sol já transformou mais ou menos 10 a 27 quilogramas de sua massa em energia, tá? Que é, alternativa C de carinho, certo? Então, essas aqui são as questões de física da primeira fase da FUVEST 2021. A prova não destoou dos outros anos, tá? A prova manteve o nível de complexidade dos outros anos, algumas questões simples, fáceis, até imediatas, questões que envolviam uma certa manipulação com as expressões, uma certa manipulação algébrica, mas todos são temas muito discutidos em sala de aula, os enunciados claros, os enunciados que não tinha nada que pudesse induzir o aluno a algum engano, bastava ler com atenção, analisar gráfico, analisar figuras, os temas mais importantes temas clássicos, não dá para abordar toda a física com 11 questões, mas temas importantes, potência, as leis da mecânica, equilíbrio do corpo extenso, certo? Enfim, uma prova muito bem feita e o aluno bem preparado, não encontrou nenhuma surpresa na prova. Então é uma prova
esperada da FUVEST. Uma prova bem feita, uma prova que aborda os assuntos importantes do conteúdo, uma prova que em algumas questões demanda um pouco mais de maturidade do aluno, questões mais simples, tá? Uma prova como a FUVEST sempre costuma fazer, uma prova de ótimo nível, tá? Então você que estudou, você que se empenhou nesse ano, se você controlou o seu emocional durante a prova, muito provavelmente você foi bem na prova de física, não foi uma prova que fugiu muito aos parâmetros da FUVEST. Então, essa é a prova de física, então, FUVEST, primeira fase 2021. Espero ter ajudado vocês, espero que você tenha feito uma ótima prova. Continue estudando, continue se empenhando para os pós-vestibulares, tem muita prova aí pela frente ainda, tem muita coisa para a gente fazer. Continue acompanhando as resoluções, continue acompanhando as revisões e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Eu sou o professor Zé Carlos, da cadeira de Física do curso de Colégio Objetivo, e até uma próxima oportunidade. Tchau para vocês.